Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre as franquias mais confusas do entretenimento. Bem, gente, tivemos aí o evento do Fandom da DC com muita coisa interessante que nós vamos comentar aqui no Frota Update semana que vem direito, tá? Mas uma coisa muito interessante que saiu é que além de em 2021 a gente vai ter, tá, o filme do Matt Reeves com o Robert Pattinson no papel do Batman, a gente ainda vai ter, supostamente em 2022, o filme do Flash com outros dois atores que interpretaram Batman no passado, sendo o Michael Keaton, né, o Batman do fim dos anos 80 começo dos anos 90, e o Ben Affleck, famoso Batman do universo Snyder, né? Então eu falei, pô, isso pode causar muita confusão nas cabeças das pessoas. Eu lembrei, mas tem tanta franquia absurdamente confusa. Eu falei, olha, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso e ver por que as franquias acabam ficando tão confusas. Primeira coisa, nós somos seres lineares. Esse fato faz com que fique complicado pra gente entender quando as franquias ficam indo e voltando no tempo ao léu. Por quê? Por causa que o cinema não é necessariamente linear, as séries não são necessariamente lineares. Você pode filmar hoje um episódio e amanhã querer filmar um episódio que se passa 10 anos antes e depois de amanhã um episódio que se passa 20 anos depois. E isso acaba criando confusão na cabeça das pessoas. Só pra pegar, tá, um exemplo, na franquia de Star Trek, tá, que, falar a verdade, entre 66 até o começo dos anos 2000, ela era bem simples de acompanhar para quem estava acompanhando com o que saía na TV, principalmente na TV dos Estados Unidos. Mas a questão é que as coisas estavam correndo juntas, tá? Aí quando chega em 2001 que eles vão fazer o famoso prequel Star Trek Enterprise, que eu amo, mas acaba confundindo as pessoas. E aí quando a gente entra na hora nos anos de 2009 com o universo paralelo, e aí vem Discovery que se passa antes da série original e agora a terceira temporada depois da série original, e short tracks perdidos pelo tempo, a coisa começa a ficar complicada mesmo. Tá? Por quê? Porque linha temporal diferente, episódio que se passa no passado, depois se passa no futuro, e você fica perdido na cronologia. Aliás, se você quer saber mais da cronologia de Jornada nas Estrelas, tem um vídeo aqui no canal que eu organizei todos os episódios em filmes na ordem cronológica, tá? Como eles seriam, tá? Numa ordem linear. Tá? Mas, para você que é sócio da Frota, fique sabendo que você também terá uma matéria publicada sobre isso, com o nome de todos os episódios aí, tá? Então, se você não é sócio, não sei o que você está esperando, entra no nosso site e se associa agora. De qualquer maneira, Star Trek ia ter fichinha, tá? Falar a verdade, eu acho que entender a cronologia de Star Wars é até mais complicada. E não por causa que tem tantas obras assim para entender. É por causa que o próprio criador, o George Lucas, foi fazendo versões alternativas dos seus filmes. E aí você vai criando uma pequena confusão. Quem atirou primeiro, o Han ou o Grido? Cada filme novo você tem uma alteração na cena. Isso vai atrapalhando, a franquia vai ficando confusa. Por mais que os filmes originais eram bem lineares, e quando vem em 99 a Ameaça Fantasma se passa no passado, ainda estava fácil de entender. Mas agora chegando a cronologia Disney, com a trilogia Disney se passando anos e anos na frente, e entre eles ter filmes que se passam antes da trilogia original, as pessoas ficam confusas. Eu vi pessoas que não conseguiam entender como Darth Vader estava vivo em Rogue One. E isso que eu não tô nem colocando o Mandaloriano ou os desenhos geniais como Rebels e Clone Wars. E vamos deixar claro, isso não é uma crítica a Star Wars, muito pelo contrário, eu gosto dessa liberdade criativa. Mas fica um pouco confuso para alguns, ainda assim Star Wars também é tranquilo. Vamos entrar nas franquias realmente que é complicado de entender. E a primeira que me vem na cabeça é Highlander. Gente, Highlander, tá, era originalmente um único filme estrelado pelo Sean Connery e pelo Christopher Lambert. Adoro Highlander, é um daqueles cults, sabe, fantásticos, tá? Mas
todo filme que fazia sucesso nos anos 80 tinha a regra da continuação, do desenho animado e da linha de brinquedos, e Highlander passou por isso. Tudo bem que naquela época a gente não tinha pretensões dos desenhos serem canônicos com nada, e as linhas de brinquedo muitas vezes eram feitas para lembrar mais o desenho do que os próprios atores dos filmes, exatamente por questões de direitos autorais. Mas quando a gente vai falar das sequências do Highlander em live action, a coisa fica absurda. Você tem, certo, Highlander Ressurreição, que se passaria no futuro, do distante futuro de 1999, né? Gente, era futuro naquela época. Na verdade era até mais pra frente ainda, mas parte do filme se passava em 99, depois passava em 2000 e tanto. A questão, tá, é que eles foram pro futuro da franquia. O filme tinha o Lambert e o Connery de volta, mas o filme é uma bagunça sem tamanho e ele foi totalmente descartado. Eles esqueceram a existência desse filme. E aí então você tem duas possíveis sequências sem ser essa pro filme original. Um é o Highlander 3, o Feiticeiro, que é um filme com Christopher Lambert sem o Sean Connery, que eu pessoalmente adoro esse filme, mas ele totalmente desconsidera o futuro alternativo do Highlander Ressurreição. E você ainda tem, tá, a série Highlander, estrelada pelo Adrian Paul, que eu também adoro a série, tá? O Christopher Lambert chegou a fazer participação especial na série, mas a questão é que ela descarta que o Christopher Lambert, tá, o Connor MacLeod, teria se tornado o último da raça dos imortais, e ela segue com o Adrian Paul sendo Duncan MacLeod. E meio que descarta o que teria acontecido, e aí que dá o grande problema da franquia. Aliás, já deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Highlander não significa guerreiro imortal. O nome do filme traduzido para o português foi Highlander, o Guerreiro Imortal, mas a raça de guerreiros imortais não se chamava Highlander. Highlander é o nome que se dá aos guerreiros que vivem nas Highlands, que é uma região da Escócia, tá bom? A raça não tinha nome, a gente chamava de imortais. Ele era o Highlander, porque ele era o último dos guerreiros escoceses da Idade Média, tá bom? Mas tirando esse sidebar aí à parte, tá? A franquia ainda vai ficar ainda mais confusa quando eles vão fazer séries derivadas como The Raven e até filmes, tá? Baseados, tá? No Highlander do Adrian Paul, como o filme Endgame, que trouxe de volta o Connor MacLeod, tá? Apesar de eu gostar do filme, ele é meio meh. Eu gosto, mas ele é bem meh. E ainda teve outra sequência que de novo eles foram pro futuro fazer de novo o pós-apocalíptico e de novo foi pedido para ser descartado, porque não se sabe. Aliás, gente, se você quer uma foto autografada do Adrian Paul como Highlander, dá uma olhada lá no site da Cool Waters, do pessoal que fez a In-House Com, que eles têm fotos autografadas fantásticos do Adrian Paul como Highlander, sem falar de outros tantos atores super legais que fizeram coisas como os filmes originais do Super-Homem ou Star Trek Discovery. Além de Highlander, uma outra franquia que só é um pouquinho confusa é Velozes e Furiosos. Por quê? Porque o terceiro filme, o Desafio de Tóquio, na verdade se passaria como o sexto filme, por causa que o quarto filme que se passa depois do terceiro se passa antes, e o quinto e o sexto também, todos eles vão se passando antes do filme 3, que seria num futuro distante, e aí o 7 fica no lugar do 7 mesmo. É toda uma confusão na franquia Velozes e Furiosos, mas é só um filme que tá fora da ordem. A verdade é que a franquia meio que não chegou a explicar isso direito, e a gente não sabia o que fazia parte ou não. Só a gente vai entender isso lá pro filme 5, 6, na verdade, onde tava o lugar das coisas. Então, quase todos os filmes estão lineares, tirando, né, o Desafio em Tóquio. Agora, quer uma franquia confusa mesmo? Aí você vai ter que pegar, tá, a franquia do Exterminador do Futuro. Meu Deus do céu. Gente, Exterminador do Futuro, famoso clássico, classicaço, tudo bem, da ficção científica com Arnold Schwarzenegger, tá, e a Linda Hamilton. É fantástico o filme, adoro a sequência, tá? O Exterminador do Futuro 2, eu acho que é talvez um dos filmes de ação mais perto da perfeição, é aquele filme, tanto como sequência, como, tá? Como também filme de ação, genial. O problema é depois. Por quê? Gente, entre o filme 1 e 2,
a empresa que fazia, que eu não me engano era a Orion, a empresa que fazia o filme faliu e os direitos autorais dos filmes começaram a ir para tudo quanto é canto. Então você conseguir fazer filmes, tá, começou a ficar complicado. Quando eles conseguiram fazer o terceiro filme da franquia Exterminador do Futuro, aí, certo, eles então foram dar sequência pro filme 2 e o filme não foi muito bem aceito. E essa parte dele não ter sido muito bem aceito, sem falar que o ator que fez o John Connor, tá, no filme dos anos 90, teve um relapso de uns probleminhas que ele tinha, sabe, de saúde, certo? Fez com que ele não tivesse no filme, deu toda uma confusão, o filme não foi muito bem quisto pelos fãs, então eles foram fazer mais um filme da franquia, tá, o Exterminador 4, tá, que se passaria no futuro onde o John Connor já seria, certo, esse grande líder da humanidade. O filme não fala se o 3 faz parte da cronologia ou se ele simplesmente ignora, tá? O filme também não foi super sucesso, na verdade ele até fez bastante dinheiro, mas o custo do filme, por ser um filme que se passava no futuro, foi muito alto, o que fez com que o pessoal falasse, não, estamos indo pelo caminho todo errado. Ainda teve uma série, sim, tivemos uma série, As Crônicas da Sarah Connor, que era uma série muito legal, na verdade, tá? Trazendo a Summer Glau como uma menina exterminadora que estava fantástica, mas a questão da série é que ela ignorava o filme 3, ignorava um monte de coisa, tá? Pra poder ter a construção da série, você fala que eles viajavam no tempo para poder se passar nos dias de hoje e ainda ter um John Connor bem jovem, né? Então teve toda essa bagunça que eles fizeram e aí a gente vai ter o Exterminador do Futuro Gênesis que simplesmente decidiu ignorar tudo que veio, tá? Se você for ver bem, ele ignora até o 2, se você for pensar bem. Mas eles ignoram tudo e aí a gente ainda foi ter mais 2 Exterminadores do Futuro, que um tentou rebutar tudo, tá? Lá com a Daenerys Targaryen, agora esqueci o nome da atriz no papel da Sarah Connor, e aí o último filme ignora tudo de novo, anunciou o 2, tá? Trazendo ali a Linda Hamilton de volta pra franquia, então é uma bagunça, por causa que um filme, quando não era bem aceito, ignorando o outro, vai ignorando, aconteceu, esse aceita que o 2 existe, esse aceita que o 3 existe, esse não aceita nem que o 2 e o 3 existe, meu Deus do céu, é difícil você fazer uma lógica dentro de uma franquia dessa, e vamos falar a verdade, quando isso começa a acontecer, você sabe que a franquia está em sérios problemas. Entrando nas franquias de super-heróis, eu sei quais vocês estão pensando. A franquia dos X-Men. E sim, a franquia dos X-Men é absurdamente confusa, tá? Entre os 20 anos que eles fizeram os filmes da era Fox dos X-Men, meu Deus do céu. A gente teve variação de qualidade, mas eu não quero falar de qualidade, porque se tivesse qualidade eu ia até meter o Poderoso Chefão aqui no meio, porque meu Deus do céu, o que foi parte 3 em comparação com o 1 e 2, né? Mas não é qualidade. A questão mesmo que a gente tá falando é que os filmes X-Men você não sabe direito por quê, porque tem hora que o Professor Xavier nos anos 80 é interpretado pelo Patrick Stewart, tem hora que nos anos 90 ele é interpretado pelo James McAvoy, tem hora que ele anda nos anos 80, tem hora que ele tá na cadeira de rodas nos anos 80, tem hora que ele anda nos anos 90, tem hora que ele machuca as costas nos anos 60 e fica paralisado, é uma zorra, tá? A gente nunca sabe o que tá acontecendo direito, inclusive o mais divertido foi ver o próprio Deadpool zoando isso, falando que a franquia era uma bagunça. De verdade, existe sim uma ordem cronológica que faz aquilo fazer sentido, começando, tá, com X-Men Primeira Classe e terminando no Logan, mas mesmo assim você tem que dar umas forçadas, né? Mas assim, fã de quadrinhos já está acostumado com essa bagunça, porque os quadrinhos muitas vezes são bagunçadas. Desde o famoso Crise das Infinitas Terras da DC, a gente tem a possibilidade do multiverso e de realidades paralelas, que é totalmente aceita. Então os fãs de quadrinho conseguem conciliar perfeitamente 3 Homem-Aranha, tá? Sem problema nenhum. E eu nem tô falando do Aranha-Verso, que aquilo é uma brincadeira com a ideia de multiverso. Você consegue conciliar vários Batmans, vários Super-Homens, tá? Você consegue conciliar o Arrowverse, tá? E até conciliar o Brandon Routh seguindo, sendo como o Christopher Reeve, tá? No Arrowverse. Dá pra conciliar muita coisa baseado na teoria, tá? Das realidades paralelas. Isso não quer dizer que as pessoas que não estão acostumadas com isso não fiquem um pouco confusos. O universo cinematográfico oficial da Marvel, o MCU, ainda não começou a criar essa bagunça, mas com as séries da Disney Plus vindo, é possível que a gente veja um pouquinho dessa bagunça.
Bem, galera, a gente ainda tem muitas outras franquias confusas e complicadas que eu até quero que você deixe aqui no comentário. Fala quais que você acha confusa, do que veio, o que, aonde, tá? Pra conseguir entender, tá? E fala o que você achou do vídeo, deixa a sua curtida, comenta e de novo dá uma olhada pra ser sócio da Nova Frota. Falou, galera!